esperando a Suécia fazer um gol porque preferia pegar a Suécia do que o Japão. Mas eu acho que o Japão não dá para ter medo do Japão. O Brasil é favorito, acredito que passe, mas vai ter que jogar melhor do que jogou até agora. E quem tem que temer algo nesse jogo, de fato, entrar com o pé mais ali no chão, mais atrás, é a seleção japonesa. Porque o lado direito, repito, do Brasil, calcanhar daqueles defensivos está por ali, por onde o Japão joga melhor. Fala, rapaziada, nossa seleção vai enfrentar o Japão na próxima fase da Copa do Mundo. O japonês segurou um empate contra a Suécia e assim garantiu a segunda colocação do grupo F. O próximo adversário do Brasil gerou discussões na mídia esportiva. Se liga no que eles falaram sobre o favoritismo da nossa seleção. Eu tava vendo o jogo esperando a Suécia fazer um gol porque preferia pegar a Suécia do que o Japão. Mas eu acho que o Japão não dá para ter medo do Japão. O Japão que empatou com a Holanda, jogando bem, com a Suécia, jogando bem, mas só ganhou um jogo contra a Tunísia, que nesse momento é o pior time da Copa, não dá para ter medo do Japão, você vai ter respeito. O Japão tem algumas curiosidades, como o Danilo disse, 2 vezes bateu na trave de enfrentar o Brasil. Em 2018, ganhava da Bélgica 2-0, tomou 3-2 no último minuto, senão seria Brasil e Japão. Em 2022, ganhava da Croácia 1-0, tomou um empate e foi para os pênaltis e perdeu 3-1 nos pênaltis. Senão seria o Japão e não a Croácia. Mas é o time que no ano passado ganhou o Brasil por 3-2 e a primeira e única vez na história da seleção brasileira em 112 anos em que o Brasil perdia por 2 gols, por 2-0 e tomou a virada. E ganhava e tomou a virada. Era 3-2. A única vez na história em 112 anos. Daquele time do Brasil, jogou Paulo Henrique, jogou Hugo Souza no gol, jogou Fabrício Bruno, que falhou, jogou Beraldo, jogou Carlos Augusto na lateral esquerda. Então é outro time, só tem 4 titulares iguais. Casimiro, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e Paquetá. Acho que é outro jogo. O Brasil tem que ganhar do Japão. Tem que ganhar do Japão. Fazer o quê? É isso que tem que fazer. E depois torcer para ser a Costa do Marfim. Quem sabe? E também não vai ser fácil. Gente, vai exigir muito do Brasil. É um time muito disciplinado, muito aplicado. Taticamente é um time organizadíssimo. Então vai exigir muito do Brasil. Eu só estou confiante porque o Brasil também evoluiu. Eu acho que o Brasil está num momento bom para enfrentar um time como o Japão que vai exigir. E aí, Veloso, eu acho que é a melhor seleção até agora, do 12 avos, que é melhor que Marrocos, é melhor que Haiti e é melhor que a Escócia. Qual a ideia de confronto tático em relação ao que você enxerga do que fez e do que pode fazer na segunda-feira? Eles jogam num 5-2-3, né? Com 3 jogadores à frente, 2 jogadores de meio de campo. Só que é um meio de campo que trabalha muito a bola. O número 10, né? Dos caras tá olhando 10, o Doan, que é o sobrenome dele. Ele vem muito. A gente não é obrigado a saber japonês. O pessoal aí sabe, da SPN, os caras sabem japonês, os caras sabem australiano. Nós não sabemos. Eu não sei o nome. Eu só sei o Tanaka, só o Júlio Tanaka. Tanaka é o 7. Tanaka é o melhor jogador. Esse é o craque do time. Olha ali, o Tanaka é o 7. Ele é o cara que organiza. Suzuki. O Doan é o 10, lá do lado direito, ó. O Maeda também é bom, hein? Não, na verdade, é um time jovem. É o melhor time do Japão, a menor seleção japonesa de todos os tempos. E qual a ideia? Esses dois ficam por trás, o Tanaka e o Kamada. E ali os 3 da frente. O Doan é o 10. Que você sempre fez, né? Sempre ficou por trás, né, O Doan é o cara que vem girar nesse meio de campo. Então vamos lá. Eu entro com o Casemiro, entro com o Bruno Guimarães, entro com o Paquetá, nesse sentido de meio campo. Eu tenho minhas restrições com relação ao Paquetá. Não, Paquetá. Não, o Fábio Santos. Você viu o Fábio Santos falou que é o que você pensa também. Eu não vejo que ele melhorou o Bruno Guimarães. O Guimarães jogou desse jeito, entendeu? Quem faz o Paquetá ser titular é o Bruno Guimarães. Eu entendo e cada um pensa do jeito que quiser. O Bruno Guimarães é um jogador que tem uma regularidade. O Arsenal já ofereceu 50 milhões de euros. 55 milhões de euros. 55 milhões de euros pro Bruno Guimarães. Tudo bem. Eu acho que o Brasil teria que entrar com 3 jogadores de mais marcação no meio. Tiraria o Paquetá e botar o Fabinho. Algum jogador ali para pegar esse Doan que vem girar. Fabinho, Bruno Guimarães. E o Casimiro que ele não vai mexer. Não vai mexer. O que me chamou muita atenção foi que os 2 times lutaram até o final para fugir da França e enfrentar o Brasil. E no jogo ficou claro que a Suécia também não queria pegar a França, queria pegar o Brasil, porque correu atrás do gol até o final. Se a Suécia quisesse pegar a França e não o Brasil,
Ficava tocando a bola ali, olha, tá bom, aqui 1-1, eu vou pra França. Mas não, gente, isso aí não é só pra ganhar um jogo. Aí você tá planejando a sua caminhada. Como a Holanda deu uma titubeada, tomou um gol, ficou 2-1 em dado momento, e o Japão venceu por 1-0. Se o Japão fizesse outro gol, o Japão seria o primeiro. A Holanda foi lá e meteu um terceiro gol. Por quê? O caminho da Holanda é Marrocos, e depois de Marrocos passando, vai pegar uma tremenda carne assada, que é Canadá ou África do Sul. Porra, peraí. Você pegar na oitava de final da Copa Canadá ou África do Sul, melhor que isso, impossível. Mais fácil que isso, não ganhar de Canadá ou África do Sul numa oitava de final, a Holanda tem que deixar o futebol. E nessa Copa, com essa coisa de terceiros colocados e tudo mais ainda, jogos em que dois times podem se interessar pelo resultado, e o resultado era bom para os dois, no sentido da classificação. Os dois entram, tá tudo bem. Não, o couro comeu. Os dois times tentaram até o final. E a Suécia foi melhor justamente na segunda parte do segundo tempo, quando conseguiu dar sufoco até no Japão, né? O que, num determinado momento do jogo, parecia que não aconteceria. Não tem vergonha nenhuma. A França tem um time melhor hoje, o que não significa que o Brasil não possa vencer a França, ou que se o Japão jogar com o Brasil ele pode ser eliminado. Acho até que é mais provável que seja eliminado. O Brasil tem mais time que o Japão, embora o Japão tenha uma equipe bem organizada e tal. Então, a luta dos dois times claramente, para jogar contra Brasil ou França. Quem que você quer? Eu prefiro enfrentar o Brasil. Então, isso é importante até para uma reflexão que o futebol brasileiro tem que fazer. Não é para ficar dodóizinho, não. Não, peraí, então, ninguém está esnobando a seleção brasileira. Não foi isso que foi dito. Vai enfrentar o quê? Ó, tem dois caras para você brigar aqui. Esse aqui é um grandão forte, esse aqui é um grandão forte, mas já não tá tão forte assim. Já que apanhar, vou tentar apanhar desse aqui então, pô. Não tem jeito. Ou se eu tiver ter a chance de ganhar. Eu acho que isso diz muito também sobre esse momento da seleção brasileira, que não é por conta dessa participação, é de todo o ciclo de Copa, toda a confusão. E a seleção do Japão é organizada e tudo, mas também tem uma pegada Arame-Liso, né? É difícil fazer gol, né? Hoje teve gol do Plata, aí gol do Plata, gol do japonês, tudo no mesmo dia, acho que é um pouco demais. Então, acaba ficando um negócio um pouco limitado, né? Apesar dessa deficiência, é um time organizado que, muito aguerrido, recentemente venceu o Brasil, né? Que eu acho que pode dar um trabalho. Acho que o Brasil é favorito, acredito que passe, mas vai ter que jogar melhor do que jogou até agora. Eu acho que já foi a época em que, eu penso assim pelo menos, que os japoneses se encantavam com o Brasil, né, e respeitavam demais. Estão querendo construir a história deles, é a melhor geração, tecnicamente falando, um time muito organizado que também tem as suas individualidades, tem jogadores muito bons, eles são rápidos, chegam muito forte pelos lados do campo ali, o Nakamura, o Ueda é um jogador muito técnico, assim, o goleiro Suzuki, ontem, como você falou, né, a Suécia também teve chances, até porque o ataque é muito, muito bom, né, com o Isaac lá e o Gyökeres, né? Então eles chegaram com muita força e o Suzuki teve que fazer boas defesas. O que me dá otimismo é que o Brasil chega no mata-mata melhor do que chegou na Copa, com uma evolução, que a gente nem sabe onde pode chegar essa evolução. É óbvio que não vai ser fácil, não acho que o Brasil já está nas quartas, muito pelo contrário, vai ser um jogo duro, mas eu penso que se nós historicamente já tínhamos um favoritismo, nesse momento eu consigo defender essa tese pelo que o Brasil vem jogando. É uma seleção boa, tem que ter respeito. Acho que sim. Tem que ter muito respeito, eles são organizados, bem treinados, concordo com isso. Então o azar é da Holanda. O azar é da Holanda. Mas o Brasil é favorito, Rê. O Brasil é favorito não só pelo que vem evoluindo nessa Copa, mas também pelos jogadores, que individualmente se cobrava muito de Vinícius Júnior, por exemplo, Bruno Guimarães jogando muita bola, a defesa está ajustada agora. Então, na minha opinião, respeito, claro, mas o Brasil é favorito e quem tem que temer algo nesse jogo, de fato, entrar com o pé mais ali no chão, mais atrás, é a seleção japonesa. O melhor lado do Japão joga no pior lado do Brasil. Lado esquerdo do Japão. Nakamura, Kamada, que joga no Palace, jogou muito tempo na Premier League. O Maeda. Esses três caras, eles têm o entrosamento, quando em algum momento no jogo funcionou a equipe japonesa contra a Suécia, que pega justamente o lado em que o Danilo vai ter que jogar como um zagueiro, vai ser muito explorado por ali, vai ser um teste para o experiente zagueiro, agora lateral, novamente, do Flamengo / seleção brasileira. É o lado em que o Bruno Guimarães é um cobertor curto, o Bruno tem que sair, o Bruno é o cara do escape, e aí é onde o Japão entra para jogar. É o Casimiro que fica exposto e no lado do Magalhães. Então, assim, a seleção brasileira vai ter um teste ali bastante ríspido ao longo do jogo com essa trinca japonesa, porque o lado direito, repito, do Brasil, calcanhar daqueles defensivos está por ali, por onde o Japão joga melhor.
Então, a saber o que vai pensar o Ancelotti, se ele vai segurar um pouco. Que aí segura um pouco o Bruno Guimarães. O Brasil já tem dificuldade para levar essa bola mais à frente. O Bruno tem sido o cara que tá praticamente armando o jogo. Se o Bruno não sobe muito, você vai ficar com o Ryan isolado. O Ryan é um menino que precisa trabalhar. Não ele teve atitude diante da seleção escocesa. Mas o Brasil é um time que ataca pensando e inclinado ao lado esquerdo, que é com o Vinícius voando baixo, com o Matheus Cunha circulando por ali, a infiltração do Douglas Santos. O Brasil joga majoritariamente pelo lado esquerdo. Então é isso, a seleção brasileira vai enfrentar uma equipe mais qualificada desde a sua estreia contra Marrocos. O otimismo é maior desde aquele jogo, já que no decorrer da competição, o Brasil vem evoluindo cada vez mais, seja coletivamente e também na individualidade de alguns jogadores, como por exemplo Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Bruno Guimarães. O Japão tem uma equipe organizada e são muito disciplinados, porém contra a Suécia teve muitas dificuldades no segundo tempo e quase sofre a virada. O Brasil é favorito e tem tudo para avançar de fase na Copa do Mundo. E aí, vocês concordam? Deixe sua opinião, seu like para fortalecer o canal e até a próxima!